Vamos à terceira parte da reunião, o estudo do livro A Caminho da Luz, pelo Espírito Emmanuel, via Chico Xavier. E hoje nós vamos cobrir então os capítulos 5, 6 e 7. E está com a palavra então a Fernanda. Então, como eu já tinha falado para alguns antes, eu vou me guiar pelo resumo que a Vanessa enviou para a gente, né, que não pôde estar aqui hoje, mas vamos falar a minha visão disso. Depois cada um lê, eu acho que é mais interessante, depois cada um lê o resumo, né, porque só ler o resumo acho que não, cada um pode fazer por si. Então, só voltando, que eu acho que vale a pena a gente fazer o capítulo 4, 5, 6 e 7, na verdade formam um bloco, tem muito a ver um com o outro. Então, ele coloca, o Emmanuel coloca que os seres decaídos, né, que vieram de Capela, se juntaram por afinidade aqui na Terra e formaram inicialmente 4 grandes grupos, que são esses 4 grupos dos capítulos, né, que são os egípcios, Índia, a família indo-europeia e os hebreus, né, Israel. Então, por isso que esses 4 capítulos eu estou dizendo que formam um bloco, que são os 4 povos iniciais que os degredados se juntaram por afinidade. Então, a Vanessa já falou na semana passada dos egípcios, mas só lembrando que assim, ele coloca como se os egípcios eram os menos piores, assim, eram os mais avançados dos que vieram para cá, mas lógico que se vieram para cá é porque eram menos avançados dos que ficaram em Capela, mas dos que vieram, esses mais avançados se juntaram e quase todos já voltaram para Capela, dos egípcios iniciais, né? E eles tinham um culto à morte muito desenvolvido e tinham aquela questão do politeísmo simbólico, né? Que eram politeístas, mas na verdade é como se eles estivessem fazendo homenagem a todos os auxiliares de Jesus. Bom, o segundo povo, que é colocado então, que é o capítulo 5, é a Índia. Então os indianos foram os primeiros a formarem uma sociedade organizada desses que vieram, né, os decaídos, e eles deram origem aos arianos puros, que são os indo-europeus do próximo capítulo. Então, inicialmente, todos se juntaram por afinidade na Índia, mas depois teve essa divisão desse outro grupo que é do próximo capítulo. Desculpa, eles deram origem? Aos arianos puros, que é a família indo-europeia do próximo capítulo. Então, inicialmente eram um só, mas depois acabou tendo essa divisão. Então, a gente está falando dos arianos da Índia, né? Não os indianos que a gente conhece hoje em dia. Então, vem dos indianos o desenvolvimento das faculdades de tolerar, esperar, suportar as dores. Então, esse é o grande ensinamento deles. Mas, por outro lado, apesar de ter essa parte da religiosidade bem avançada, disso do tolerar, suportar as dores, eles tinham um orgulho muito intenso, o que motivou o exílio de Capela para cá e o que acabou levando à formação das castas. As castas são uma divisão da sociedade numa hierarquia muito pautada pela vaidade, de uns se sentirem acima dos outros. Eles não se compadeceram das raças mais atrasadas, então eles não ajudaram na evolução, que tem muito a ver do que a gente falou hoje do Evangelho, né? De não transmitir o seu conhecimento, do egoísmo, da falta de caridade, de transmitir o seu conhecimento e ajudar os que, entre aspas, são menos avançados. Eles tinham um grande conhecimento sobre a reencarnação. O problema deles é que eles não conseguiram que o amor das almas substituísse o preconceito das raças. Então, só resumindo, o grande ensinamento deles foi a questão de tolerar, esperar, a resignação, só que, por outro lado, tinham muito orgulho, muita vaidade, que fez com a divisão, levasse a divisão em castas e que eles não se misturassem com os outros povos e não transmitissem o conhecimento que eles tinham. Tá? Muito originais, né? Oi?
Os originais. Isso, a gente está falando sempre vendo lá atrás, né? Essa é uma questão que, assim, são os originais, mas influencia muito a forma como a sociedade se desenvolveu na Índia. Você tem uma... Na verdade, você juntou a paciência com o orgulho, né, digamos, a autossatisfação, né, a percepção de superioridade. Isso causa um certo imobilismo, né? Toda mudança é muito lenta, porque você junta essa paciência, essa tolerância para avançar numa situação que a percepção interna é cômoda, né? Então você acaba tendo como resultado um engessamento, uma rigidez. Você perde o senso de urgência, né? Totalmente. Aquela ideia da pessoa que fala assim, eu tô nessa religião, mas eu não preciso melhorar agora, eu posso melhorar, né? Que 2 encarnações, ou 20. 20, ou 30. 20 ou 30. Ou a eternidade, já tá aí mesmo, né? Vamos usar. Então eu acho que tem essa característica, né? Juntar paciência com orgulho pode não ser o melhor caminho. Bom, então agora indo para o capítulo 6, que é a família indo-europeia. Então lembrando que eles tiveram origem nos arianos, né, da Índia, mas são povos que acabaram migrando. Eles eram, na maioria, espíritos muito revoltados com o degredo, então se revoltavam contra a determinação divina. E eles migraram, então foram várias migrações, e foram se organizando em tribos, e não só se organizando em tribos, mas conhecendo as tribos que tinha pelo caminho, né? E deram origem a quase todos as correntes da raça branca. Então, eles foram formando esses grupos, os gregos, os latinos, os romanos, os germanos, então todas essas linhagens. Foram os únicos que, desses 4 povos iniciais, né, que a gente falou, egípcios, indianos, hebreus e a família indo-europeia, foram os únicos que confraternizaram com o selvagem. Então essa é a maior virtude que a gente pode aprender com esse povo inicial, que é se misturar, confraternizar com o selvagem e ter essa troca, né, esse aprendizado, o crescimento. Mas eles não tinham, por essa revolta e estarem contra a determinação divina, a espiritualidade, a religiosidade inicial, hoje em dia não, né? Mas inicial era muito pequena. Então, como eles não tinham a religiosidade, tinham essa raiva, essa revolta, eles acabaram, e junto com o desenvolvimento do senso de propriedade, políticas de vida coletiva, isso gerou muita divisão, ciúme, ambição, egoísmo e destruiu os esforços positivos. Então, cada povo desses tem um lado bom e um lado ruim. Então, o lado bom é que eles confraternizavam, faziam a troca com o selvagem, né? Mas, por outro lado, como tinha muita essa revolta e não tinha espiritualidade, acabou tendo muita divisão e egoísmo e um querendo ganhar em cima do outro. Selvagens, ele fala selvagem. Fala selvagem, vou usar esse termo. E ele especifica quem seriam? São os habitantes que já tinham na Terra. Os que já estavam aqui. Vamos dizer assim, homem de Neandertal é um selvagem. Digamos, os originais. Os originais da Terra. Os originais. Os que já estavam aqui. Os capelinos que aportaram na Índia. Já existiam humanos, né, aqui na Terra. Tá, já entendi. Se materializaram nesses primários, nesses originais. Tá. Reino virginal, Já lembra? entendi. Isso. Tá. Tá? Então, eu vou agora pro... Tem uma coisa interessante desse capítulo 6, que reflete muito a história da humanidade. Eu acho muito interessante que talvez o povo que mais
se espalhou a parte China-Índia, mas para nós somos muito descendentes da história ocidental, que é vendida como uma história dominante. Somos descendentes deles. É. Não somos? Mas mesmo em termos culturais. Somos descendentes de quem? Dessa família Indo-europeia. indo-europeia. Da Indo-Europeia. Juntando com os que já estavam aqui, eu acho que a maioria dos brasileiros, sim, considerando que a maioria dos brasileiros tem alguma origem ali, descendência Nossos dos avós europeus. da Itália vieram Sim. pra cá. É tudo legal. Mas é interessante que esse grupo que culturalmente constrói a história ocidental seja exatamente o grupo menos religioso, né, que monta uma sociedade a parte onde provavelmente a sua conexão com a religiosidade era, pelos relatos de história, era muito tribal, né? Era cada tribo, cada aldeia que tinha seu Totem tabu. o seu chefe, que tinha uma forma particular ali, seu líder que tinha uma forma particular de celebrar a situação, quase que ao mesmo tempo uma negação de Deus e uma proximidade de Deus muito peculiar, né? Muito quase individual, né? Que vinha para aquele grupo pequeno a partir do seu líder. Eu acho muito interessante essa formação da Europa a partir disso. E essa explicação de que, na verdade, eles eram os mais revoltados contra a situação que eles se encontravam aqui na Terra no início. E o resultado disso. Não é à toa que é o povo que mais matou, né? Entre si Em guerras, e com sim. outros em guerras. É um povo que conseguiu avançar tecnologicamente muito, né? Mas dificuldade muito grande de coexistir. A União Europeia existe para que eles não se matem de novo, né? Historicamente tem umas coisas. Eu acho sempre engraçado quando as pessoas falam, os árabes que explodem, quase assim, meu amigo, é loirinho de olho azul que mais mata, né? Que se pegar historicamente as bombas, né? Tudo geralmente foi isso. Estados Unidos, imigração, né? Também da Europa, né? Os refugiados das perseguições religiosas. As invasões mouras na história são mais colonizadoras de ocupação do que de matança. Os árabes avançaram muito via comércio, né? Sim. Europa. Tinha também guerra, tinha ocupação, mas Muito o comércio bem. foi uma forma muito central de expansão da cultura. Bom, então o quarto grupo inicial, que é o capítulo 7, sobre Israel. Então, os degredados é a raça mais forte e homogênea, permaneceu homogênea entre eles, né? Eles, então, que eles trouxeram de ensinamento a revelação do Deus único, diferente dos egípcios e dos hindus, que são politeístas, e da família indo-europeia, que na verdade nesse início nem tinha muita religiosidade. O grande ensinamento deles é fraternidade e a fé, mas, por outro lado, são muito orgulhosos de suas concepções e se sentem superiores a outros povos, né? E tem vaidade, de novo a questão da vaidade que a gente conversou hoje no Evangelho. E são muito pouco acessíveis à comunhão com outras raças, não se misturam. Na época que o livro foi escrito, eles não tinham uma terra, né? Israel como país ainda não existia. Então essa questão de não ter uma terra, de migrar, tem que ficar migrando e tal, não ter um local, eles sofrem a lição dolorosa da consequência do orgulho. Porque por um lado eles não têm terra, mas também não aceitam se misturar, né? Tem integração e tal. Eles são inadaptados e revoltados no mundo que não compreendia, naquela época. E Moisés recebeu os 10 mandamentos, que foi a base da justiça no mundo. E Moisés foi escolhido nesse grupo, né, nesse povo,
povo hebreu por ser o povo mais crente dos 4 iniciais. Então, por isso que ele foi escolhido para receber os 10 mandamentos e transmitir isso aos hebreus inicialmente e ao mundo, né? E aí tem a questão da vinda de Jesus, que Jesus também veio no meio desse povo, já bem mais tarde e tal, mas veio no meio desse povo. E Jesus chegou da maneira mais humilde possível. Então, no escuro, no meio da noite, no meio dos animais. Os companheiros preferidos eram pescadores, ele se sentia mais à vontade entre os pobres. E ele não foi reconhecido pelos hebreus. E os hebreus não entenderam que a salvação tem que começar no íntimo de cada um. Então, a ideia é que os hebreus esperam o Salvador venha como uma coisa aparecido, né, chamando atenção e tal. E não, o contrário, Jesus veio... Isso, né, aquela coisa grandiosa. E Jesus não era nada disso, né? Nasceu no meio dos animais, tudo que na verdade é essa importância, tentar diminuir o orgulho, a soberba, a vaidade, de não se sentir acima dos outros. De repente, uma pessoa que você julga inferior é quem vai te dar as maiores lições de vida. Então, que esse é o aprendizado de não esperar ser só os que são mais aparecidos, os mais influentes, que vão trazer uma mensagem importante. De repente, é a pessoa que você menos espera, no sentido de ser a pessoa mais humilde, mais quietinha, mais que sai do escuro. Eu acho que é isso, assim, é super resumido, mas eu acho que são os principais pontos de cada capítulo, e acho que é isso. Então, cada capítulo conta um pouco a história. Mas só antes de você terminar, acho que tem coisas aí pra gente discutir em Israel. Aí depois você faz a recapitulação. Então, vamos salientar que o livro foi escrito em 38, então não existia Israel ainda também. Né? Então é isso que eu falei, que não existia então, Israel como país. Não, sei. Israel é algo, uma ideia de terra prometida que existe, né, desde lá de Moisés. Então, o povo judeu sempre foi um povo, né, sem terra, que vagou, principalmente no início, né, por 40 anos lá no deserto. No escravizado. E o Moisés, né, inclusive estrutura o Pentateuco com regras muito duras, né, são, né, Levíticos ali, que é aquela história das punições, né, porque era um povo incrivelmente indisciplinado, morando no deserto, vivendo como bicho, e ele tinha que dar alguma espécie de direcionamento para que o povo conseguisse não se render, né, à animalidade. Então você lê, quem tiver interesse, né, leia Levíticos, vocês vão ver o que era aquela sociedade. Então as regras, elas existem para coibir comportamentos entendidos como nocivos. Então se está na lei é porque possivelmente tinha gente fazendo. E aí tem um ponto que eu acho importante salientar a respeito de Jesus, para tirar um pouco, eu acho, né, como propósito, tirar um pouco essa aura assim de que Jesus veio com humildade, que o propósito foi, né, porque ele nasceu num lugar pobre e tal. Tudo isso não é mentira nem é inverdade, mas tinha um motivo muito claro pelo qual ele foi, né, Tinha que estar escondido. Tinha que estar escondido, que era exatamente o comportamento do Herodes, né, que não queria um Messias poderoso que viesse questionar o poder secular, e já tinha emitido uma ordem para basicamente assassinar todos os bebês que nasciam. Então esse é o primeiro ponto, né? Não foi assim, nós vamos nascer num lugar humilde, simples, não, existia um motivo estratégico. E o segundo ponto é que a gente não pode interpretar a estrutura social da época à luz da nossa. Então, pescador naquela época não eram famílias pobres. Marceneiros não era uma classe pobre, era classe média, né? Porque pessoas muito pobres não teriam como manter seu filho estudando em outro lugar, como foi o caso de Jesus, né? Que ele foge logo no início e vai para outro lugar, que envolve ter recurso, um mínimo de recursos. Não era rico nem nada, mas não era aquela situação de penúria, porque senão isso, né, acho que entraria em dificuldades para ele efetuar a missão dele. Isso a gente já leu, acho que no Primícias do Reino, se eu não me engano, agora não lembro se era Primícias do Reino, um outro,
que contava um pouco dessa estrutura social, né? Então acho que o ponto é que ele não fez, né, diferença entre ricos e pobres. Ele só veio expor que a situação de ricos e pobres envolvem desafios específicos. E, obviamente, o livro não vai entrar em todos esses detalhes, mas eu acho que é interessante salientar isso, porque o povo judeu, ele é um povo que eu realmente acredito que tinha uma missão especial. E acho que tinha as características que a Fê acabou de apontar para poder cumprir essa missão. Então, o fato de ser muito fechado, até hoje, né, eles são incrivelmente fechados, né, eles não se misturam muito, é um aspecto cultural muito forte, mais do que religioso, né. Acho que meio que ajudava a cumprir essa missão, de você ter um corpo sólido o suficiente para poder receber, ou, né, se tornou funcional para receber um espírito da estirpe de Jesus, que sabia que ia ser perseguido, né? Então, não curiosamente, é um povo que já tinha milênios de sabedoria em ser perseguido, né? Não é à toa. É um povo meio nômade, né? E aí, quando que é? É 1967 que é fundado o Estado de Israel? Você Não, lembra? é desde 48. 48, 49, não A guerra foi? dos 6 dias. 48. 48, acho que a formação, são 67 é a 10 formação anos depois do física livro. atual. Mas acho que eles já se juntaram Então, 40 10 e anos tanto. depois do livro é que viria a ter, né, o Estado Uma de Israel. terra. É interessante. A gente fala mesmo no mesmo dia dos povos, os povos da Índia e os povos de Israel. E você vê que eles são dois povos que a gente caracterizou pelo orgulho, com a diferença da paciência e desse esperar eterno, que a condição de Israel definitivamente não era de esperar, porque eles estavam sempre na necessidade e na fuga. Então, definitivamente, quem tá na situação vivendo no deserto, como o André colocou, quase como bicho, não tem a menor expectativa de ficar esperando. É um povo ativo nesse sentido de procurar, mas um povo realmente muito fechado. Interessante perceber que eles tinham um povo que tem uma espiritualidade talvez não tão apurada quanto os egípcios, mas que esse contato com a espiritualidade da parte deles era muito mais disseminado dentro desse povo pelas profecias, né? Tem vários profetas ao longo de várias gerações que vão deixando escritos e vão de certa forma direcionando a expectativa do povo, tanto que, como se coloca na época de Jesus, todo mundo esperava o Messias, só que realmente, até pelo orgulho do povo de um ser superior, esperava duas coisas. Primeiro, esperavam um Messias com a aparência da nobreza de seus conhecimentos. E um líder guerreiro. E um líder guerreiro, né? Que é a segunda coisa que viesse. Principalmente para se livrar de Roma. Exatamente. Uma coisa que Ocupador. fosse um guerreiro que tivesse uma cavalaria, chegasse ao Messias e vir libertar o povo do jugo de Roma. Realmente, quando veio Marceneiro. o marceneiro pregando amor, a bondade, pregando junto aos pobres que não davam para formar um exército, né? Porque eram povos humildes. Já falaram, socialista de iPhone, vai embora. Petralha. E aí realmente não é reconhecido como Messias, né? Esperava o Messias, não digo Messias não é o mais nosso ativo, Messias, porque ativo ele era, mas é um Messias mais Não é o nosso Messias. belicoso. E havia vários Messias, a concorrência era intensa, né? Nessa época, assim, Jesus era mais um. Sim. Tinha vários que se conclamavam Messias. É muito interessante essa. E tem uma passagem. Se você acabou?
Acabei. Acho Tem- que tinha outra coisa, mas eu Tá, eu vou fugi falando agora. aí, se você lembrar, você complementa. Tem uma passagem do Exilados de Capela, se eu não me engano. Agora eu não sei se é Exilados de Capela ou Legião, no Robson Pinheiro. Mas eles mencionam que o plano não era Jesus nascer ali na Palestina. Mas 150 mil anos antes dele nascer, eles mudaram o programa. Então parece que ele ia nascer em outro desses povos, né, que eu tenho a impressão que era um indiano, que foi onde Buda, né, se desenvolveu. Me parece que era lá. Só que, como diz o livro lá, a organização, né, da crosta, né, do orbe, o pessoalzinho do deixa como está, né, sem mudança, eles começaram a fazer planos para tornar difícil a chegada de Jesus. E aí eles mudaram então a rota, né? E aí quando eu vejo que eles planejaram 150 mil anos à frente, eu sinto vergonha da minha semana que não é planejado, né? E eles, assim, o tempo de uma rocha, né? Sobreviver, eles já sabiam que já tinha mudado tudo. Então, eu acho que a gente precisa ainda estudar mais. O livro é só uma provocação inicial, mas seria muito legal compreender, né, como que foi dada a seleção nesses povos, qual que era a funcionalidade, então como que os judeus, né, ofereciam a Jesus as condições básicas para ele poder vir, germinar e semear a mensagem, porque me parece que a mensagem de Jesus era muito mais próxima da do Buda do que da de Moisés, né, pela própria configuração. Eu estou pensando assim na lógica dele dizer, eu vim aqui dar aplicação à lei, né, como ele fala do Antigo Testamento. Me parece que a aplicação da lei do Antigo Testamento, ela é mais difícil de conectar com a mensagem do amor do que a mensagem do hinduísmo e do budismo, que já haviam aparecido, no caso o budismo 500 anos antes, né, de Jesus aparecer. Ali eu acho que a linhagem ela é mais clara, né? Você sai do panteísmo, que é o hinduísmo, migra para uma noção um pouco menos dispersa de Deus, ainda bastante dispersa, que é o budismo, mas que já é o amor, a caridade, a sabedoria, e aí você passa para uma mensagem que é estritamente amor, de um Deus único, entendido como, né, talvez uma leve alteração conceitual com relação ao conceito de Deus do budismo. E me parece uma linhagem logicamente mais suave do que você sair de um livro, né, que prega o olho por olho, para um que mostra apenas o amor, né, e o perdão e assim por diante. Tem nada. Tarefa de Moisés era difícil, né? Porque Não, o Antigo difícil, Testamento tinha que difícil. ser era o pão físico, o pão espiritual e o castigo também. Sim. Era tudo Notem, não é, pelo amor de Deus, não é nenhuma crítica a Moisés, tem aos judeus, né? Mas assim, a linhagem da mensagem, né, me parece mais suave quando você passa pelo budismo do que quando você vem pelo que se conhecia dos judeus no Antigo Testamento. E aí relembrar que o judaísmo ele era um conglomerado de diferentes seitas, né? Então você tinha várias seitas sim. que elas dependiam de diferentes linhagens dentro do judaísmo. É que essa que a gente conhece do Antigo Testamento era o que depois, no caso cristão, se tornou a Igreja Católica. E aí você tinha várias outras linhagens dos cristãos que eram os evangelhos apócrifos, né? Que não eram aqueles reconhecidos pela instituição secular da Igreja. E dentro do judaísmo existia a Cabala, existiam os essênios, que eram todas vertentes mais espiritualizadas, que tinham concepção de reencarnação, tinha uma concepção mística mais elaborada, muito próxima dos egípcios, e que ofereciam pelo menos essa salvaguarda. Tanto que reza a lenda, não sei qual que é, quão preciso é isso, que Jesus foi na verdade criado, né, e desenvolvido com os essênios, né? Tanto que depois que Jesus vem, os essênios basicamente somem, né? Eles não têm mais, eles não prosseguem essa linhagem do judaísmo. Me escreveu, né? Vamos descobrir que os essênios voltaram para a capela ou coisa assim. Termina no estágio aqui. Você lembrou o que você ia falar? Eu não lembrei, mas eu lembrei de outra coisa que você falou. Que não, essa diferença que você vê do Antigo Testamento para
o novo, né, para a mensagem de Jesus, também é uma das razões para a diferença de aceitação. Porque muito do que se aceitava, muito do que se estudava no tempo do judaísmo, quando Jesus veio, era exatamente a lei de Moisés, a lei do Antigo Testamento. E essa diferença de mensagem também é um dos fatores que torna difícil a aceitação dele no momento que ele vem pregar para a humanidade lá na Palestina. Sim, mas se você pensar, fazendo agora o papel de advogado daquele cujo nome não mencionamos, se ele viesse no hinduísmo, talvez ele encontrasse uma situação de tamanha paz e aceitação com a eternidade que a mensagem não florescesse. Não ia ter mudança. Pragmaticamente falando. Então, a ideia do martírio, até hoje, né, uma das principais ferramentas de mudança é o martírio. Então, quando a pessoa, né, como a gente estudou na comunicação não violenta, alguém que aceita vir aqui e receber no corpo todo o peso do poder instituído. E essa entrega por parte da pessoa desse espírito tem o poder de sensibilizar todos os outros que sofrem a opressão desses poderes instituídos e decidem se mobilizar, fugir, né, e se agrupar em outro lugar, ou mesmo se insurgir contra o poder instituído. Então, talvez pensando, né, se Jesus aparecesse lá na Índia, todo mundo já, não, tranquilos, né, vida que vem eu volto como abelha e tudo bem, fico 499 vezes lá como abelha e depois eu continuo e vou melhorando. Talvez o impacto da mensagem dele fosse muito pequeno, então eu ia falar, não, legal, cara, a gente teve um cara como você 500 anos atrás que falava coisa parecida. Não, talvez ele já tivesse vindo 30 vezes. Ele estava 30 vezes tentando passar a mensagem. Então, reza, outra teoria é que ele veio como no reino do Dario I, se eu não me engano, na Pérsia, se eu não estou enganado nesse período, mas como o Zaratustra, né, que é o Zoroastro, que é o primeiro filósofo que vem apresentar a ideia de bem e mal. E aí seria o mesmo espírito que depois veio como Jesus Cristo. Tem várias teorias, né? Mas curiosamente tem uma linhagem na mensagem entre Zoroastro e Jesus. Mas quando que ele veio só 2 vezes, Então, aí que tá. sabe? Na verdade, isso de 2 vezes, pelo que eu entendi, foi 2 vezes que os espíritos se juntaram e fizeram uma reunião perto da Terra, não necessariamente que pisou na Terra. Não, eu já li que Jesus veio 2 vezes. Que ele encarnou na Terra Eu 2 entendi vezes. diferente aqui. Pelo livro A Caminho da Luz, eu entendi que Jesus reunido com outros espíritos de alto escalão veio para organizar o planeta. E depois ele veio encarnado como homem. Foi isso que eu entendi. Sabe por que eu fico pensando? Um filósofo como esse, Zoroastro, sei lá, veio 6.000 anos, uma coisa assim, antes dele vir como Cristo. Eu acho curioso a gente ter registro escrito disso, né? Eu acho que quando tem coisa que é realmente importante espiritualmente, esses registros eles sobrevivem. Quantos outros deram contribuição e não sobreviveram, mas se tornaram poeira do tempo? Por que a gente sabe de alguns desses espíritos, né, que tiveram uma missão? Às vezes super pequeno, ó, vim mostrar para vocês que tem bem e mal. E sobreviveu até hoje. Eu acho que não é à toa. Com a memória, quando passa na erraticidade, ativa a memória. Você vai lembrar daquilo que você ouviu, que você escreveu. Você vai encontrar, se estiver lá, você vai encontrar Não, porque note, enterrado. Vocês acabaram de mencionar, são os hindus e os indo-europeus, se eu não me engano, são povos que não fizeram registro escrito, né, difundido. Uhum. Então, assim, grande parte dos escritos egípcios a gente perdeu, porque quando os povos eles eram invadidos, primeiro lugar que as pessoas que estavam dentro dos povos, ou seja, não eram as pessoas que estavam ali sendo invadidas, que se aliavam aos invasores, o primeiro lugar que elas iam destruir eram as bibliotecas, porque era onde havia os registros de dívida.
né? Então, geralmente eram povos oprimidos que tinham dívidas muito graves com a nobreza ou o poder instituído, e quando elas se uniam aos invasores, elas destruíam. Só que junto com as dívidas, destruíam todo o conhecimento acumulado. Então, tem um caso de agora não sei se era uma matemática, até fizeram um filme com ela, uma matemática egípcia, que ela, antes do Copérnico e do Giordano Bruno, chegou à concepção de que a Terra girava em torno do Sol. E ela era egípcia. E era assim, interessante mostrar ela tentando apresentar para os alunos essas ideias. Então você imagina, a Terra que é o centro, né? E por que se perdeu isso? Basicamente todas as outras contribuições, porque eles queimavam tudo. Por que a gente sabe dessa mulher, que eu até me esqueci o nome agora? Porque me parece que esconderam esses escritos dela, porque ela foi perseguida e foi aparentemente morta por pregar essas ideias, ou numa invasão, agora não me lembro ao certo, e esconderam esses escritos, e aí sobreviveu e a gente conhece a história dela. Então deve ter muita coisa dessas civilizações que acabou não passando exatamente por ter uma tradição oral muito forte, né? Não escrever, não registrar, ou por elas terem sofrido uma invasão que destruiu todos os registros, né? A própria história dos primeiros evangelhos, né, das passagens de Jesus, é meio obscura, a forma como ela chegou até a humanidade, a forma como ela chegou no catolicismo, né? Que dizem que passou, uma das teorias é que passou pelos povos, digamos, bárbaros, né? Alguns povos perdidos da Gália, que veio se juntar na linhagem de um dos reis da Diocleciano, não, Justiniano. Acho que, não sei se no Justiniano, acho que já para depois é verdade, porque o Justiniano ele só torna oficial, é verdade. Na verdade foi até depois da oficialização, mas eu acho que uma das teorias é que uma dessas tribos que guardaram, que tiveram contato e guardaram e carregaram de geração a geração, deu origem à dinastia dos carolíngios naquela região, entre os francos. Que mesmo que eles não tinham registro escrito muito formado, veio por ali. Muito estabelecido. Talvez ainda tenha coisas escondidas, porque nos manuscritos do Mar Morto estava em caverna, não estava em biblioteca. Eles acho que justamente protegeram, esconderam para não ser destruído. Ele não estava em biblioteca, estava numa caverna. Então deve ter muita coisa por aí que está escondida ainda que a gente não sabe e que talvez um dia vai aparecer. Quem sabe? Se quiser fazer o fechamento. Não, você fala dos 4 principais povos, organizações, né, iniciais dos degredados, e que o livro acho que traz qual foi a contribuição para a humanidade, mas por outro lado quais eram as características negativas, digamos assim, né? Não só isso. Então, para nossa próxima aula a gente faz do 8. Vou falar em diante, vocês vão ficar bravos. Mais 3? 8 vem em China, né? Mais 8 é 3. China. Depois 9 começa a formação das religiões, 10º é Grécia, 11º é Roma. Capítulo 12 fala de Jesus, aí fala de Jesus mesmo. 8, 9, 10, 11, não? A gente entra em Jesus, a gente não fala de Jesus. Eu acho que Jesus deixa para o próximo, né? Porque depois Jesus fala do Império Romano e começa a falar do cristianismo. Então vamos até a vinda de Jesus. Até a vinda de Jesus, 12. 10, Inclusive? 11, 12. 8, 9, 10, 11, A 12. gente já estudou bastante Jesus, a gente não precisa se deter, a não ser nos detalhes mais interessantes. Certo. Dentro da narrativa do livro. Tu vai de 8 a 12. Porque o ponto é esse, é pincelar, né? Mostrar do que trata o livro. Rita, algum comentário? Não, por enquanto. Para constar dos autos. Bom, então é isso. Finalizando a nossa terceira parte da reunião 31.